Vamos lá, temos um convidado nos aguardando agora para a gente poder conversar ao vivo às 7h13, para a gente falar de Covid-19 e compartilhar com vocês um pouco desse cenário que a gente tem vivido. O Distrito Federal, por exemplo, chegou a 100% dos leitos de UTI ocupados na rede pública, isso ontem. E além disso, pelo menos 6 estados têm mais de 80% dessas vagas ocupadas. Então já temos aqui, ó, ao nosso lado, aparecendo na tela, o médico sanitarista Walter Sintra, que é professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, bem-vindo, hein? Obrigada pela presença, mesmo que à distância. Bom dia, obrigado. Embora que eu fiquei um pouco com medo de entrar e que vocês estavam aí numa beligerância, então, falando, não sei se eu devo entrar ou não. Não, a gente trouxe o senhor justamente para causar paz aqui nesse ambiente, está entendendo? Para que nós tenhamos alguém ali com muito conhecimento, um intelectual para causar, para baixar os ânimos entre essa dupla aqui. Bom, professor, onde a gente queria baixar os ânimos e a gente não consegue é na Covid-19, não é? Bem que a gente queria ter ali uma varinha mágica para fazer esse cenário desaparecer e é incrível como a gente está cada vez mais se estendendo, não é? E tendo de viver com essa adversidade. Essa pressão no sistema público de saúde, na verdade nas internações de maneira geral, ela se deve de fato a pessoas que não se vacinaram, a pessoas que não completaram esse esquema vacinal, a gente já pode fazer esse tipo de leitura? Bem, você tem pelo menos 2 fatores, né, importantes. Um são as pessoas que ainda não têm o esquema completo de vacinação. Evidentemente que essas pessoas estão vulneráveis, estão expostas a se contaminarem e, o que é pior, a contaminar os demais. Então, é preciso ressaltar a importância de todo mundo fazer o esquema completo de vacinação, de a gente vacinar o mais rapidamente possível quem ainda não se vacinou e agora, principalmente, as crianças que já têm 2 vacinas, pelo menos, disponíveis ou pelo menos autorizadas para se vacinarem. Então, isso é fundamental. O outro fator é que, com a queda do número de casos e de internações e necessidade de assistência hospitalar, houve um remanejamento dos leitos, vários leitos que tinham sido criados começaram a diminuir o número de leitos disponíveis para tratamento da Covid. Agora, nos últimos dias, nós temos um aumento dos casos e, como consequência, um aumento da necessidade de leitos hospitalares. Então, a coisa fica 100% de ocupação já é crítico, já é colapso do sistema, porque quando você diz que tem 100% de internação, significa que tem gente já na fila esperando para entrar e muito provavelmente deve ter muitas unidades funcionando com leitos extras. Porque quando você fala em 95% de ocupação, na verdade, isso significa ocupação plena, esses 5%, 3%, na verdade, é o tempo de tirar um paciente, higienizar o leito e colocar um outro paciente. Então, quando a gente está falando de 100% de ocupação, já deve ter leito extra, com certeza tem gente esperando na fila para ser atendido. Doutor, o que a gente tem que fazer? Perdão, a gente tem que mobilizar. A gente tem que mobilizar os leitos que puderem ser mobilizados, aumentar essa oferta, mas eu volto a insistir. A pandemia não vai ser controlada, manejada, aumentando o número de leitos. Se o número de casos continuar a aumentar dessa maneira, o sistema vai entrar em colapso, como parece que já começou a entrar. Quer dizer, eu entendo 100% de leitos ocupados já como sintoma de colapso do sistema. Precisamos fazer o quê? Isolamento, uso de máscara, higienização das mãos, evitar ao máximo a aglomeração e quando tiver que ir em algum ambiente onde tem mais pessoas, com devido cuidado, ambiente ventilado, usando máscara sempre. Não tem outra mágica. A gente gostaria de ter uma mágica, mas não existe mágica. A gente precisa acreditar naquilo que está comprovado que é verdade. O que é comprovado que é verdade? Vacina, máscara, isolamento social quando necessário, evitar aglomeração. Né? Isso que? O que está comprovado que não é verdade? Né? Tratamento precoce. Está comprovado que não há tratamento precoce ainda disponível para ser usado para a população. Que existem algumas drogas ainda com uso muito restrito, mas nada de hidroxicloroquina, isso tudo é uma bobagem. E a situação fica mais complicada quando, principalmente, o governo federal
insiste em divulgar notícias mentirosas, criando confusão na população, fazendo uso político da pandemia. Isso é intolerável, nós chegamos num ponto que isso é intolerável. Me admira que o Legislativo e o Judiciário desse país ainda não tenham tomado uma providência. Recentemente, um secretário importante do Ministério da Saúde solta uma nota técnica, né, dizendo uma inverdade, dizendo que vacina não está comprovada e que tratamento com cloroquina está comprovado. Quer dizer, isto é um ato criminoso. E só cria confusão no momento que nós estamos tendo um aumento importante do contágio por coronavírus. Será que os 620 mil mortos brasileiros não é o suficiente para essa gente parar de fazer isso? Doutor, em outros momentos parecidos com esse aqui, de pressão sobre o sistema de saúde, governadores e prefeitos quase que imediatamente reagiam com o anúncio de alguma restrição de circulação, funcionamento de algum setor da atividade econômica. E, por enquanto, a gente não tem ouvido falar absolutamente nada nesse sentido, com uma ou outra medida aqui ou acolá, né? Ou seja, no estádio de futebol em São Paulo não pode ter 100% do público, mas pode ter 70% do público. Então, nesse sentido, tudo que está sendo feito até agora é muito tênue. Na avaliação do senhor, é correto esperar, porque há essa expectativa de que com a mesma velocidade que subiu a Ômicron, o número de contaminações caia, ou a gente já devia estar pensando em alguma coisa um pouco mais rigorosa, pelo menos por um período, para evitar que tanta gente chegue aos hospitais? Realmente, essa pandemia, ela traz problemas muito difíceis para a gente prever, né? Então, houve algumas coisas, por exemplo, em setembro, outubro, a gente previa que iria haver um pico da pandemia, mas felizmente não aconteceu, né? Essa foi uma boa notícia. Por outro lado, a variante Ômicron aparece e vem com uma capacidade de infectar, de transmissibilidade muito grande. Então, sim, é claro que as autoridades têm que se preocupar com medidas que sejam de proteção da população. É evidente que a gente, nesse momento, ainda mais com a politização do combate à pandemia, as autoridades ficam temerosas de tomar medidas impopulares. Se a gente tivesse no país uma união, né, das áreas técnicas e políticas, que as lideranças do país estivessem fazendo aquilo para o que eles foram eleitos, ou seja, de proteger a população, poderiam estar tomando essas decisões com muito mais tranquilidade. Nesse momento, eu não tenho dúvida, como médico, que qualquer medida de proteção à vida é melhor pecar pelo excesso do que por ser negligente e ser insuficiente para proteger a vida da população. Porque a vida, depois de perdida, não há mais o que fazer. Se a gente cometer um excesso ali, ou acolá, no sentido de proteger, é muito mais fácil de você perceber que a situação melhorou e vai liberando gradativamente. Então, a resposta é sim, eu acho que os prefeitos, os governadores precisam urgentemente entrar num acordo e tomarem as medidas de prevenção que precisam ser tomadas. Esses dias na China, por exemplo, eles retomaram um lockdown em uma cidade lá deles, né, por um mês. Então, a China tem mostrado isso. Eles não economizam no sentido de fazer os lockdowns, de proteger a população, e é por isso que eles têm um número de casos infinitamente inferior aos demais países. Porque quando eles tomam as medidas de precaução, eles tomam para valer. Ninguém desrespeita as medidas de isolamento e de precaução. Conversamos então com o médico sanitarista, também professor da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada, viu, professor, pela gentileza, Walter Sintra. Muito obrigado. Bom dia, professor.